Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico. E nesse segundo vídeo da série Criando um RPG, eu quero falar sobre a originalidade nesse processo, ou quanto é possível ser original na criação de um RPG novo. Sinceramente, isso é algo com que eu tenho tido alguma dificuldade, inclusive por opiniões pessoais minhas. Eu acho que muito pouco se cria realmente, mas eu chego lá em breve. Primeiro eu queria agradecer os comentários que foram feitos, especialmente em termos de mecânica, isso tudo, ao Mario Radovcic, ou algo do gênero. Provavelmente eu fiz algo atroz com seu nome, mas... E ao Yuri SC, com quem eu tenho falado. Eu conversei um pouco sobre o RPG dele e coisas assim, que foi bem interessante. Sobre o conselho do Talk About Games, eu quero fazer um próximo vídeo falando um pouco disso. Mas... originalidade. Em termos de ambientação, especialmente, eu acho muito difícil ser plenamente original. Muitas das ideias que a gente tem são vinculadas claramente às nossas influências, às nossas experiências, às várias coisas que ajudaram a moldar a nossa personalidade e os nossos gostos. Então, por exemplo, é muito difícil você ver uma ambientação medieval fantástica que não tenha influência do Tolkien, por exemplo, ou do C.S. Lewis, ou do Robert E. Howard, e etc. Assim como é difícil uma ambientação de ficção científica em que você não veja traços do Arthur C. Clarke, do Isaac Asimov, etc. Ou uma ambientação de horror que não tenha uma coisa Lovecraftiana ou de Edgar Allan Poe, entre outros vários que se pode citar, inclusive de forma secundária ou terciária. Se você ler, por exemplo, Vampiro à Máscara, há certas coisas que são evidentemente Anne Rice, mas o quanto escritores anteriores não influenciaram a própria Anne Rice, por exemplo, Bram Stoker, quanto ele não foi uma influência grande nas crônicas vampirescas da Anne Rice, que foram influência considerável em Vampiro à Máscara. Então, mesmo o Lovecraft, quanto ele influenciou várias coisas, não só a ambientação, pura e simplesmente, mas você vê no D&D quinta edição, o pouco que há de ambientação na descrição do livro, você encontra nos Warlocks, tem a opção de a sua entidade patrona ser uma criatura extradimensional, e são citados alguns personagens do Lovecraft. Mas o quanto disso ele não se inspirou em outros, como Edgar Allan Poe, como Richard Chambers e etc. Então, mesmo o Tolkien se inspirou muito em folclore europeu e da forma como a língua ou as línguas europeias influenciaram o desenvolvimento das diferentes raças e etc. no Senhor dos Anéis. Nada é absolutamente novo. Como o Sir Isaac Newton escreveu, que ele se erguia nos ombros de gigantes, isso é válido tanto para ciências naturais, digamos, quanto para ciências humanas também. Nada você cria do vácuo, na minha opinião. Evidentemente, há espaço para discordância nisso. Em termos de sistema, eu acho que a gente tem um mercado
que tem um padrão no RPG. Então, você tem ali alguns modelos fixos que são, como eu posso dizer, são utilizados pela grande maioria dos sistemas. Então, você pode rolar um dado ou uma combinação de dados e tentar, com a soma desses dados, atingir um resultado menor do que um alvo. Isso é muito utilizado em sistemas de base D100, por exemplo, que você tem um percentual de perícia em algo, de habilidade, aptidão. Por exemplo, intimidação 43. Você rola um D100 ou 2D10, sendo uma D100 outra unidade, e o resultado tem que ser menor ou igual a 43 para que você tenha sucesso. Um outro sistema que usa essa ideia é GURPS, em que você rola contra a sua perícia, você rola 3D6 e você tem que obter um resultado menor do que a sua perícia naquilo. Então, se você tem, no mesmo caso, sei lá, você quer convencer alguém, você rola persuasão, você tem persuasão 8, os seus 3D6 tem que rolar 8 ou menos. Há outros sistemas que você rola um dado ou uma combinação de dados, soma modificadores e tem que atingir pelo menos um número-alvo. Um exemplo, na verdade, nisso seria Dungeons and Dragons. Você soma o resultado do dado a sua graduação total numa perícia, que inclui os pontos de graduação, os modificadores de atributo e qualquer bônus relevante. Então, se você rola conhecimento e religião, você tem um total de perícia de 12. Você está rolando contra a dificuldade 25, você tem que tirar 13 ou mais no dado. E há vários outros sistemas que utilizam esse mesmo conceito. Mifaro é o Unisystem de All Threat Must Be Eaten. Também você rola um D10, são modificadores e tem que atingir o número-alvo, etc. Há alguns modelos um pouco diferentes, como o modelo do sistema Storyteller e Storytelling, do mundo das trevas e das crônicas das trevas, em que você tem a sua aptidão em algo, quantidade de dados que você joga contra uma dificuldade, pode ser estabelecido pelo mestre, a dificuldade padrão, dependendo de qual o sistema, e a quantidade de sucessos que você tem, cada dado contra aquele sucesso. Por exemplo, você joga 5 dados contra dificuldade 8, cada dado que tem um resultado 8 ou maior, você conta como um sucesso e determina o seu grau de sucesso naquele teste. Há outros que eu sinceramente não sei sequer comentar sobre por nunca ter jogado. Fate, o Star Wars, Lutas do Império e etc. Há espaço sim nesse aspecto, por exemplo, para se ser original. Mas até que ponto isso é vantajoso? É interessante usar uma mecânica um pouco diferente, mas isso torna o sistema menos intuitivo para quem começa a jogar, porque todos já temos uma noção muito enraizada na nossa mente de que se você joga um RPG de base D100, por exemplo, você vai rolar e tentar tirar um resultado menor ou igual que aquele número, que o seu valor de perícia. E assim, se sai um pouco disso, às vezes o sistema fica mais, ao menos nas primeiras vezes que as pessoas jogam, o jogo fica mais lento. Isso é especialmente sensível, perceptível em combate. Algo que Cthulhu Tech me incomoda um pouco em termos de sistema é que o combate é muito lento.
por mais que a mecânica seja interessante, você somar de formas estranhas os resultados dos dados com modificadores, etc., fica devagar demais. Por outro lado, sistemas que são muito simplificados, como Dungeons and Dragons, nesse aspecto de combate, são mais ágeis, mas são muito pouco realistas. Até que ponto que a esquiva é algo natural, por exemplo. Você não tem que se dedicar à esquiva no combate. Eles meio que corrigem isso, dando a possibilidade de você fazer você tomar penalidades na defesa para ser melhor no ataque e vice-versa, seja por talento, seja pelo que for, mas dependendo da edição, né? Mas ainda assim é estranho, por exemplo, a armadura te torna mais difícil de acertar. Não faz tanto sentido. Deveria ser o contrário até, só que você toma menos dano. Nesse aspecto eu gosto muito de como o Mifaro funciona. Ele é ágil, tem certas coisas que eu não sei até que ponto eu concordo, embora faça sentido dentro do design do jogo, mas ele é mais real. Ainda tem um valor defensivo que você tem que, quando atacando aquele alvo, superar, mas esse valor defensivo ele faz um pouco mais de sentido, porque ele leva em consideração a perícia daquela pessoa em combate corpo a corpo, por exemplo, ou o tamanho daquela pessoa no combate à distância, entre outros modificadores relevantes como nervosismo ou o dano que você sofreu. Isso influi nos seus testes todos, fadiga e etc. E eu, pessoalmente, no meu sistema, eu estou usando D100 por ser algo que eu considero mais elegante, não tão realista, mas elegante. E tenho tentado incorporar várias coisas de vários jogos diferentes, que eu considero úteis, que eu considero funcionais e etc. Então, eu pego um pouco de Call of Cthulhu, eu pego um pouco de Trevas, eu pego um pouco de Mifaro, de D&D, de Mago à Ascensão. A minha ambientação tem coisas de Ravenloft, tem coisas de Raid the Oblivion, tem coisas de Warcraft e outros aspectos menores. E para mim, a grande dificuldade, o grande problema, assim, nesse ponto de vista de originalidade é até que ponto você está incorporando coisas que funcionam de outros sistemas e a partir de que ponto isso é plágio. Porque ninguém quer ser acusado de plágio. Quando você está colocando sua energia, seu trabalho em criar algo e alguém virar e falar: você está copiando Call of Cthulhu, fuck off. Então, essa quantização é bem delicada e, por um ponto de vista também, o que algumas pessoas podem chamar de plágio pode ser simplesmente uma homenagem, um reconhecimento do quanto aquela mecânica ou aquela ideia é interessante, é funcional, é chamativa, é algo tão excelente que você não consegue evitar usar no seu sistema ou na sua ambientação. Isso depende muito do ponto de vista
evidentemente, mas eu, para mim, acho que, especialmente no que se trata de artes, tem que ser levado em consideração o quanto um escritor que te influenciou muito psicologicamente, em termos de escrita, não vai ser percebido no seu trabalho. Então, isso é o que eu gostaria de saber, as opiniões de vocês. O quanto vocês consideram ser influência e até que ponto passa a ser plágio. E como lidar com isso, como medir quanto quantizar isso, para que o seu jogo, seja ambientação, seja sistema ou ambos, não se torne plagiarista, assim. Por favor, comentem. Se você gostou do vídeo, marque gostei, se inscrevam ao canal. Nós temos uma página no Facebook também, do Multiverso Distópico, e qualquer discussão lá seria bastante interessante, inclusive. Muito obrigado pela paciência, pela participação e até mais.